Obrigado, irmão Marcos. Que a graça e a paz de nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós. Amém? É bom estarmos aqui na casa de Deus para louvarmos, adorarmos e bendizer o nome dEle. Vou ver se eles colocaram os slides aqui. Espero que os slides ajudem-nos a acompanhar o texto bíblico hoje. Eu queria falar que o pastor Ederson me incumbiu de estar aqui com vocês hoje. E quero dizer também que minha esposa, aqueles que não conhecem, me acompanha aqui hoje. Fique de pé, por favor, Sheila. Está aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão ajudando aí no slide. Que Deus nos ajude nessa pregação, neste estudo de hoje, né? Existe um cântico, um hino, que foi escrito em 1912 por George Bernard. O título dele é The Old Rugged Cross. Foi traduzido no Brasil por Rude Cruz. É muito conhecido de nós, né? O hino diz o seguinte: Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E o refrão diz o seguinte: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Os historiadores dizem que George Bernard estava passando por um momento muito difícil espiritual na vida dele, e ele então procurou estudar mais a palavra de Deus, e isso levou a meditar na mensagem da cruz. Foi por isso que ele escreveu este hino maravilhoso. Lá em 1 Coríntios 1, 22 e 23, está escrito assim: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, eu penso que é o seguinte: é muito importante nós, como cristãos eleitos, estarmos sempre voltando e relembrando esse momento na história nossa, muito importante, onde Deus, na sua sabedoria eterna, planejou e Jesus executou. E nós temos o Espírito Santo hoje que sela a eleição nossa em Cristo. E a esse momento a crucificação de Cristo. Nós podemos ir para os 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, desculpa, e ali encontrarmos passagens maravilhosas que narram a crucificação de Cristo. Mas eu uma vez estava procurando o significado realmente. Como é que eu vou achar o significado? Que a gente ouve falar muito sobre salmo messiânico. E aí eu me deparei com o Salmo 22. E aquilo ali foi claro para mim o que quer dizer um salmo messiânico. O salmo messiânico aponta para Cristo. E como nós sabemos, todo o Evangelho, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. E é isso que eu encontrei ali em Salmos 22. Sim, foi escrito por Davi. Sim, Davi estava passando por perseguições, por muitos problemas na vida dele quando ele escreveu isso, sofrimentos. Mas o Salmo 22 vai além de Davi. Ele aponta para Cristo na cruz, né? Então, esse salmo, abre a sua Bíblia, por favor, em Salmos 22. Nós vamos estudar os Salmos 22, tentar esmiuçá-lo aqui.
Salmos 22. Antes de começarmos a leitura dos Salmos, eu queria orar, pedir a Deus. Curva sua fronte e vamos orar. Pai Celeste, Pai de amor, a tua mensagem, Senhor Deus, corta a alma com uma espada de dois gumes. Senhor Deus, sou limitado, mas tu, Senhor Deus, é dono da palavra, da verdade. Senhor, venha me usar com teu Santo Espírito. Este Espírito que foi o mesmo que usou o teu servo Davi para escrever esse salmo, está aqui hoje entre nós. Que ele tenha liberdade, Senhor Deus, de, Senhor, trabalhar em nossos corações. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Então, o Salmo 22, ele começa, ele é dividido em duas partes. Do verso 1 ao 21, é uma oração, é uma súplica, uma profunda súplica que vem do âmago de Cristo. A segunda parte, que é o 22 ao 31, é uma glorificação pela resposta dessas súplicas. Hoje, pelo texto ser bem grande, talvez não dê para cobrir tudo, mas eu pretendo chegar até o verso 21, que é a primeira parte. O Salmo começa assim, meus irmãos, está lá escrito, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Okay. Então, eu queria dar uma recapitulada aqui. Essa frase que nós lemos aqui é muito familiar para todos nós. Ela se encontra idêntica em Mateus 27, 42, aonde? Quem falou isso? Jesus Cristo na cruz. Jesus está ali pendurado no madeiro, pendurado entre a terra e o céu, e ele clama isso. E também encontramos essa mesma frase idêntica em Marcos 15, 34. São os únicos locais na Bíblia Sagrada, esses três locais que encontramos essa frase idêntica. Eu queria falar o seguinte. Existe uma história que aconteceu realmente. Era uma conversa entre um judeu convertido e um judeu não convertido. E a conversa vai o seguinte, eles estavam conversando, estavam num momento de lazer, então os dois conversavam entre si, e aí chegou no momento da conversa que o judeu não convertido falou assim, quando eu era jovem, de 13 anos, meu pai me prendeu por 2 anos no meu quarto para decorar os salmos. 2 anos no meu quarto. Aí o judeu convertido achou aquilo estranho. Como é que um pai poderia fazer um negócio desse com uma criança 2 anos preso num quarto? E aí o judeu falou o seguinte, então faz o seguinte, prova aí, vou provar para você. Me fala uma frase inicial de um salmo e eu vou terminar o salmo para você. Aí o convertido falou, abriu a Bíblia, falou isso. Aí o judeu falou todo o salmo. E foi ali, 2, 3, 4, 5. E ele provou que realmente ele sabia os salmos de cor. Por que eu estou falando isso? Porque para os judeus naquela época não existia versículo. O que eles faziam para lembrar dos salmos? Eles gravavam na mente uma frase e aí eles traziam aquela frase e sabiam recitar o salmo completo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando Jesus fala isso na cruz, aqueles judeus que estavam ali, o que Jesus está falando é como se fosse você abrir uma chave secreta na mente do judeu e apontar ele para o Velho Testamento. Quando Jesus falou aquilo na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está apontando para os judeus o seguinte, eu estou falando de Salmo 22. É isso que Jesus está falando aqui, nesse salmo messiânico. Por isso que eu falo que esse salmo vai além do sofrimento
de Davi. E nós vamos ver isso. Por que eu estou falando isso? Então, os salmos não tinham versículos, foi o que eu falei com ele. O original hebraico não era dividido em capítulos, isso veio na época medieval. Né? Por exemplo, se eu falasse com os judeus, exaltar-te-ei, ó meu Deus, e rei, bendirei o teu santo nome para todo sempre, ele iria ressaltar todo o Salmo 145. Ele saberia fazer isso. Isso aqui é esse slide aqui, eu vou passar bem rápido, é uma divisão do livro de Salmos naquela época. Porque nós tivemos os Pentateucos, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, e depois veio os Salmos. E os Salmos eram divididos em 5 livros. Então os livros são esses aí, ó. Capítulos de 1 a 41, que fala do homem piedoso e confiança pessoal em Deus. 42 a 72, libertação e adoração nacional. O livro 3, do capítulo 73 a 89, crise, julgamento e fé em meio à escuridão. E o 5º livro os livros 107 a 150, restauração, louvor universal e esperança. Quando eu pergunto para vocês sobre profetas, o que vai vir na nossa mente? São os profetas, por exemplo, os primeiros, eu acho que vem na minha mente, talvez não sei, sejam os mesmos, são os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E também tem os profetas menores que são listados ali. Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte: se eu te pedisse para falar de um rei da Bíblia, que rei que viria na sua mente? Davi. Graças a Deus ninguém falou Nabucodonosor. Então, o rei Davi também é o que vem na minha mente, por ele ser um rei muito, o homem de acordo com o coração de Deus. Mas se eu te falasse o seguinte: Davi também era profeta. E está lá na palavra em 2 Samuel 23, versos 1 e 2 está escrito: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Olha só o 2º verso: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então, o Espírito de Deus ungia a Davi para escrever os salmos como um profeta. E aí em Atos, encontramos lá também o seguinte: homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, olha só aqui, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, olha só, profetizando, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Por que eu estou falando isso? Porque Davi, quando escreveu o Salmo 22, isso estava basicamente 1000 anos antes da crucificação de Cristo. Crucificação não existia na época de Davi. Isso foi uma tortura que os romanos criaram. Então, como que ele sabia disso? Através do Espírito Santo, revelando isso a ele. Então, eu queria chamá-lo de volta a atenção para o Salmo 22, onde nós vamos ler os versículos,
E aí vamos fazendo paradas para vermos o que encontramos aqui sobre a crucificação de Cristo. Vamos lá, acompanhe comigo. Verso 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. O seguinte aqui, vocês muito bem já sabem. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. 9 da manhã ele estava no madeiro, crucificado. De 9 ao meio-dia ele teve algumas palavras. Falou lá para João cuidar da mãe dele, né? Palavras de graça. Meio-dia, houve escuridão na terra. E aí ele faz esse grito: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava, nesse momento, era um momento acho que um momento de transtorno para Jesus. Por quê? Ele nunca tinha sentido separação de Deus. Era um momento para ele diferente. Por isso esse clamor de Cristo. Deus meu, clamo de dia. Por que ele está falando de dia? Porque ele foi crucificado, era a luz do dia. Chegou meio-dia, ficou escuridão na terra. Ele está desnorteado, talvez. Então, aí o verso 3, ele diz o seguinte: contudo, tu és santo. Olha só, Jesus está ali naquela cruz, ele sabe que os nossos pecados estão ali naquela cruz. Aí o que ele fala? Eu entendo, Deus, por que você me desamparou. Porque tu és santo. Veja só que não há aqui, em momento nenhum, uma pergunta de Jesus falando: por que eu estou fazendo aqui? Por que minha vida é assim? Não é, Jesus não está falando isso, não é falta de fé. Não é essas perguntas que Deus está falando, Jesus está falando. Aí ele continua falando sobre Deus, que primeiro ele faz da santidade de Deus, que é um atributo de Deus, é um atributo comunicável de Deus. Ele fala: entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamam e se livram, confiaram em ti e não foram confundidos. Então, o que isso aqui está ensinando também para nós? Às vezes nós passamos por momentos de angústia, por momentos difíceis, como lá no início, o autor do hino, Rugged Cross, ele estava passando por um momento difícil, mas ele veio a palavra de Deus. Então, não é um momento de falar: ai Deus, por que eu estou falando isso? Clama a Deus e fala da santidade. Fala do que Deus já proclama, aquilo que Deus já fez. E é o que Jesus Cristo está fazendo aqui. Aí o verso 6, ele continua: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado por Deus. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e nemeiam a cabeça. Aí, o que ele está falando aqui? Isso aqui dos versos 6 ao verso 8, Jesus está falando que ele está se sentindo desprezado e zombado. Olha só o que vou terminar de ler os versos. O verso 8, olha aí o que diz aí. Confiou no Senhor, livra-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. O que ele está fazendo aqui, gente? Você vai encontrar lá em Mateus 27, 43, os fariseus zombando de Cristo na cruz. Lembra que eu falei com vocês no início, que o judeu sabia, se eu falar alguma coisa do Salmo, ele sabia onde encontrar e recitar o Salmo? Jesus está apontando o judeu para esse momento aqui. E o que ele está falando aqui, por exemplo, todos me veem, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O que é isso? Gente, ele está falando o seguinte: as pessoas que estavam ali, afrouxar os lábios é abrir a boca e fazer assim,
abrir a língua e falar, ha, 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 ha. Olha o que está acontecendo com você. Você confiou em Deus? Ele tira você daí. Isso aí é um exemplo prático, verdadeiro, de que essas pessoas, os judeus, eles pensavam que Deus era um amuleto de sorte para eles. E que eles estavam procurando por sinal. Que Deus era um Deus utilitário. Confiou em Deus? Está aí você na cruz. Que Ele vem e tira você daí. É isso que eles queriam. Continuando aí no verso 9. Contudo, aí ele volta lá, falar de Deus. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Isso aqui é muito interessante, porque é o seguinte, em Hebreus 10, 5, diz o seguinte: por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Verso 7 de Hebreus 10 diz, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que Jesus está falando assim, que desde aquilo que eu falei no início, Deus, na sua infinita bondade, planejou, e Jesus veio para executar o plano divino. Verso 10, ele continua, a ti entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Está aí a confiança de Cristo no Deus Pai. Ele sabe que esse momento que ele está passando é um momento temporário, que ele tem que passar. Lembra que lá no Getsemane, ele orou para Deus e falou assim, se puder passar de mim este cálice, faça-o, mas que seja feita a tua vontade. Então Jesus estava aqui executando o plano divino da nossa salvação para os eleitos de Deus. Vocês notaram aqui que existe um salto de clamor e falar de Deus, das coisas de Deus. Clamor e falar de Deus. Então, aí o verso 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca e como faz o leão que despedaça e ruge. Baçã era uma região ali, acho que era o nordeste do Rio Jordão, uma região muito fértil. Lá em Deuteronômio 3, você vai ver lá a descrição de uma batalha que houve de Josué contra o rei Og, daquela região. E tem lá uma descrição que fala que esses homens eram quase que gigantes. Fala uma descrição da cama do rei Og, que tinha 4 metros de comprimento. Era uma região onde o pasto era muito saudável e os touros eram enormes, fortes. Por isso que ele está falando aqui. Mas pode ser também que há uma alusão da guerra espiritual que existe neste momento, que Jesus está batalhando. Porque naquela região também existia adoração, um culto ao necrotismo, muito forte. E necrotismo era em consulta aos mortos. Então poderia ser também que há ali uma batalha espiritual que Jesus estava combatendo e nós não sabemos. Vamos continuar a leitura. Olha só, ele volta. Verso 14. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera. Derreteu-me dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Pula para o verso 17. Posso
posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encaram em mim. Gente, isso aqui é um laudo médico do sofrimento de Cristo na cruz. Ele está tendo uma, deixa eu ler direito aqui, é uma desidratação aguda. É uma desidratação severa, que podemos chamar de um choque hipovolêmico. O segundo é o peso do corpo dele, que ele fala assim que desconjuraram aqui. O peso do corpo de Jesus deslocou o ombro pela posição dele. Dizem que na crucificação, quando o homem está lá com o ombro aberto, os braços aumentam de 12 a 15 centímetros. Abre tudo, a musculação abre toda, os ligamentos se abrem todos. E isso é um laudo que Jesus está falando aqui. As articulações, então, e o terceiro seguinte, que fala que o coração dele está se derretendo. Isso aqui é um derrame pericárdio. O derrame pericárdio é uma possibilidade de haver uma ruptura no ventríloco. Isso causa que o coração fique envolto de água. E provavelmente é o que está acontecendo aqui. Então há um colapso físico, um deslocamento de articulação, sensação cardíaca que derrete o coração. Uma fraqueza externa tão grande que ele está vendo seus próprios ossos. Verso 18. Olha aqui, isso aqui, gente. Isso aqui é muito profético. Verso 18. O que aconteceu lá quando Jesus estava na cruz? Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Não aconteceu isso? Davi profetizando a crucificação. Por isso que eu falei que no início, que isso aqui vai além do sofrimento de Davi. Aí o verso 19, olha só, volta aquilo que eu te falei, que ele vem falando dos sofrimentos, mas ele vem e clama a Deus. Sofrimento, vem e clama a Deus. Como que se você vê isso, você reparar que ele sempre usa a segunda palavra do singular, tu. Aí ele fala aqui, tu, porém, Senhor, não te afastastes de mim. Olha só, como que é diferente do início e até aqui agora. Como está mudando. Força minha, apressa-te, voltei aí de novo, em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres do búfalo. Olha só que ele falou lá no início, ele começou com búfalo, leão e cães. Agora aqui ele faz um reverso. Que Deus está livrando ele dessas coisas. E aí chega um momento ápice. É um momento em que Jesus fala o seguinte, olha só que está aí no verso 21 no final. Leia aí. Sim, tu me respondes. O que aconteceu aqui, gente? Sabe o que aconteceu aqui? É o que eu falei que no início. O salmo é dividido em duas partes. Clamor e agora entra na segunda parte. Glorificação. O que aconteceu aqui? A ressurreição de Cristo. Jesus é ressurreto. E ele fala, tu me respondes. E ali nesse momento, Deus entrega a alma a Deus. Porque ele diz que está tudo consumado. Não foi o laudo médico que nós dissemos aqui que matou Jesus. Não foi isso. Ele entrega a alma dele a Deus. Ele tem o poder sobre a vida. Ele tem poder sobre a morte. Ele é o segundo Adão ressurreto. Ele clamou a Deus e Deus respondeu. Nunca
duvidou de Deus, nunca reclamou, foi como um cordeiro abatido na cruz, silencioso. E aí o que ele fala no verso 22? Olha só aqui. A meus irmãos declararei o teu nome. Sabe o que é isso aqui, gente? É Hebreus 2:12. Lá, Hebreus 2:12 está idêntico, falando sobre isso, que Jesus veio declarar, depois da vitória, declarar o nome e a glória de Deus. Cantar-te louvores no meio da congregação. O que Jesus fala para as duas mulheres, depois que elas vão lá no sepulcro ver que o sepulcro está vazio, e encontra com elas no caminho? O que Jesus fala? Diga aos meus discípulos que eu quero estar com eles, que eles vão para a Galileia. É o que ele está falando, quero estar com meus irmãos. Esse salmo é um dos salmos mais usados no Novo Testamento, porque aponta o sofrimento de Cristo na cruz. Não existe momento mais importante na nossa vida como cristão, como eleitos de Cristo, como este momento. Pois Jesus está executando o plano divino que foi lá na eternidade planejado. Eu queria terminar com algo interessante. Consegui passar aqui? Vamos ver. Eu acho que é importante ver esses slides. Ups. Obrigado. Eu queria que você voltasse para o verso 6 aí, que me chamou muita atenção. Fala o seguinte: mas eu sou verme e não homem. Isso me chamou a atenção, é o seguinte: o que Jesus está falando aqui? Verme, que tipo de verme é esse? É uma lombriga? É uma ameba? Aí eu fui estudar um pouco para saber o que era isso. Isso é esse vermezinho aí, ó. Chama o verme crisoniano. Naquela época, quando eles tinham que fazer uma roupa ficar vermelha, eles pegavam esse verme crisoniano, vários deles, esmagavam ele, e esse verme soltava um líquido vermelho. E aí aquilo virava tinta para as roupas ficarem vermelhas. Principalmente a roupa vermelha dos sacerdotes que tinham que usar. Esse verme é tão pequenininho, está vendo aí na foto, minúsculo. E o que me chamou, foi interessante, é o ciclo da vida desse verme. Esse verme é o seguinte: quando a mãe chega para botar os seus ovos, sabe o que ela faz? Ela sempre vai procurar um madeiro, uma árvore. Ela vai subir naquela árvore, vai se agarrar naquela árvore, e ela vai abrir um cocum, uma cápsula, e ali debaixo daquela cápsula ela põe os ovos. Aquela cápsula é dura e não consegue ninguém penetrá-la. Lógico que a gente pode penetrar, mas as coisas más não conseguem penetrar. Ela está protegendo os filhotes. E aí, quando os filhotes já estão para sair, o que ela faz? Ela morre e solta o seu caldo vermelho. Aquele caldo vermelho tinge os filhotes de vermelho, por isso que eles são vermelhos. Vocês estão vendo a beleza desse salmo, onde nada, além, toda a Bíblia, aliás, não pode ser jogado fora, onde existe toda a verdade. Isso aqui é uma foto tirada onde vários desses vermes tiveram filhinhos.
Olha a árvore marcada de vermelho. Nunca mais sai. Nunca mais sai. E o que é maravilhoso é o seguinte: quando os filhotes saem, aquela cápsula desagarra da madeira, do madeiro, da árvore. E no chão, se tiverem vários, o chão onde aquilo cai fica branquinho. Vira esse pozinho aí, branco. E lá em Isaías diz o seguinte: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Meus irmãos, esse vermezinho nos dá o exemplo de Jesus Cristo na cruz, nos protegendo ali, naquele momento, onde Ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? E aí o que é maravilhoso, não vou entrar em detalhes, é que o salmista segue escrevendo, no Salmo 23, que nós todos conhecemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que ele está falando aqui? Com o Cristo ressurreto, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso advogado, Ele está no céu advogando por nós. E aí ele escreve no capítulo 24, que é maravilhoso, que ele está escrevendo aqui a gloriosa soberania de Deus, a vinda do Rei da Glória. O Salmo 22 restaura a alma. No Salmo 23 chegamos ao clímax da jornada do Senhor Jesus Cristo. Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Irmãos, nós estamos aqui hoje esperando a vinda deste Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei? Fala lá. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Você confia nesse Deus? Você acredita na palavra que foi lida aqui? É a verdade do acontecimento de Cristo na cruz. É como se nós tivéssemos tido uma visão da visão de Cristo naquele momento que Ele estava estendido na cruz. Lógico que os evangelhos têm também os escritos, mas são escritos inspirados pelo Espírito Santo, sim, mas foram visões dos homens. Aqui nós temos a visão de Cristo sobre a cruz. Eu queria que você curva sua fronte. Nós vamos orar a Deus para terminar. Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificamos a Ti por Cristo derramado naquela cruz. Morreu, Senhor Deus, pelos meus pecados. Morreu pelos nossos pecados, Senhor. Ó Pai, clamamos ao Teu Santo Espírito. Se ainda existe alguém aqui que não, Senhor Deus, se encontrou com Cristo, que o Teu Santo Espírito venha tocá-los. E, Senhor Deus, com a sua chamada irresistível, venham, Senhor, chegar a Ti, os eleitos Teus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.